Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje é o 17º devocional da campanha Fogo no Altar de 2021 e o tema deste devocional é vontade contaminada. E eu quero iniciar esse devocional lendo Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. A palavra de Deus diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao observarmos esta passagem, o apóstolo Paulo roga pela misericórdia de Deus aos irmãos que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa expressão de se apresentar como sacrifício vivo nos dá o entendimento de que precisamos sacrificar as nossas vontades, porque as nossas vontades muitas vezes estão influenciadas aos padrões deste mundo e não aos princípios da palavra de Deus. Eu penso que as nossas vontades são contaminadas a partir do momento em que permitimos ser amoldados pelas influências do mundo em que vivemos e que os nossos sentidos são os meios pelos quais essas influências contaminam as nossas vontades. A nossa vontade é desencadeada por nossa cobiça sobre o que o mundo nos apresenta. E essas coisas que o mundo nos apresenta são passageiras. Portanto, se quisermos permanecer eternamente, precisamos fazer a vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E para fazermos a vontade de Deus, precisamos nascer por sua vontade. Em João capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, ou seja, os quais nasceram pela vontade de Deus, não pela vontade humana. Nós fomos colocados e enviados a este mundo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ao nascermos pela vontade de Deus, descobrimos a nossa identidade e o propósito, e somente então a nossa vida começa a fazer sentido, porque a partir desse momento procuramos compreender qual é a vontade do Senhor. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu quero falar de Jesus, o nosso mestre, aquele que nos deu o exemplo, aquele que renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus sabia exatamente o que deveria fazer. Ele não foi enviado ao mundo para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que os enviou. E ele faz essa declaração em João capítulo 6, versículo 38. A palavra de Deus diz: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre deixou bem claro que veio para fazer a vontade do Pai. E até quando estava orando lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, ao mesmo instante que ele pediu para que o Pai, se quisesse, retirasse aquele sofrimento, disse que não fosse feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Conforme Lucas capítulo 22, 42. E eu quero ler essa passagem, do qual Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Até no pensar em pedir para que o Pai fizesse a vontade dele, ele se retratou imediatamente, porque o objetivo dele era ter vindo na terra para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Precisamos aprender, assim como Jesus, que veio ao mundo não para fazer a vontade do mundo e nem a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Nós também precisamos fazer a vontade daquele que nos enviou ao mundo. Jesus falou que aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Conforme Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesus diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, para ser irmão, para ser irmã, para ter um grau de parentesco mais profundo com Jesus, precisa fazer a vontade do Pai. Precisamos decidir hoje
Se deixamos que as nossas vontades sejam contaminadas pelo mundo ou se fazemos a vontade de Deus baseada em sua palavra. E eu quero finalizar esse devocional lendo o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, para receber o que o Pai prometeu, precisamos fazer a sua vontade. Para experimentarmos boa, agradável e perfeita vontade de Deus, temos que submeter a nossa vontade como sacrifício e renunciar à nossa própria vontade para que a vontade de Deus ela possa prevalecer na minha vida e na sua vida. Então, a minha oração nesse momento é para que o Senhor possa nos dar essa convicção de que fazer a vontade do Pai é melhor do que fazer a minha própria vontade, porque afinal de contas o Pai sabe todas as coisas a meu respeito. Ele planejou a minha existência, Ele planejou a tua existência e Ele quer que você cumpra o seu propósito. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.